Olá, queridos alunos, queridas alunas do terceiro ano do ensino médio, os finalistas, né? Sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio e nós vamos hoje falar aqui de um assunto muito legal, muito interessante, que às vezes cai no Enem, né? Cai em provas aí, e que é bom vocês terem noção desses conceitos para que vocês possam, então, aí, no momento daquela prova, no momento daquela questão lá, você lê e dizer, poxa, isso aqui eu estudei lá no CMEAN, tá bom? Então vamos ver aqui qual é o assunto geral aqui, ó. Nós estamos aí, ó, na aula 226, né? Nós estamos falando de tópicos de filosofia contemporânea e o assunto é o materialismo histórico e dialético. São 3 palavrinhas aí que a gente vai destrinchar com vocês aqui. Porque se vocês pegarem esses conceitos, vocês nunca mais vão esquecer, porque vocês vão aprender, tá bom? Então vamos lá, olha só. Eu quero apresentar para vocês, nós temos aqui, ó, essa figura desse camarada aqui, desse cara. Ele foi, né, um grande filósofo chamado Karl Marx. Até hoje a imagem dele é um pouco ainda aí, né? Tem muitas polêmicas em torno da imagem dele, pessoas que não estudam, que não leem, não conhecem as obras dele, né? Aí fazem críticas a ele, mas ele foi um cara que contribuiu muito, né? Com o pensamento filosófico, reflexão sobre a sociedade. E é dele essa ideia de materialismo histórico dialético. Um cara que estudou muito, ele leu muito, né? Claro, ele tem outros filósofos que ele leu, que ele começou a interpretar, e a partir daí, olhando para a realidade, olhando para o mundo, né, onde ele vivia ali, na Alemanha, né, ele foi então criando o seu pensamento. Então vamos ver aqui o que ele pensou, o que ele criou, o que ele elaborou, qual a contribuição do Marx para a sociedade e para o mundo hoje. Vamos começar falando da dialética de Marx, olha só, essa palavrinha aí, ó. A dialética é uma palavra que não foi criada por ele, né? Teve um filósofo que ele leu, que ele estudou, que é o Hegel, que vocês estudaram aqui também, e que esse homem aí, ele então criou a ideia de que o mundo é dialético. Ele passa por processo de mudança. Dialética é processo de mudança. Só que o Marx vai dizer que o Hegel, ele colocou o ser humano, ele pensou a dialética, é como se o homem estivesse de cabeça para baixo, né? De cabeça para baixo. Então, ele começou pensando o homem pelo pé, né? Então, basta repô-lo sobre os seus pés para lhe dar uma fisionomia racional. Então, ele colocou, o Marx é como se ele tivesse pego o homem de cabeça para baixo, que o Hegel criou, né? O pensamento, e o Marx virou o homem e colocou o homem em pé de novo, em pé, né? Então, ele não está mais de cabeça para baixo, ele está em pé agora. Ou seja, o Marx vai dizer que a vida desse homem é o mundo onde ele vive, onde ele trabalha, o salário que ele ganha, o remédio que ele tem que comprar. Não é só na ideia, no pensamento, né? Essa é a crítica que ele vai fazer. Ele não tem que pensar, eu preciso comprar o remédio para minha diabetes. Não, ele tem que trabalhar, ter dinheiro para comprar. Então o Marx vai fazer esse papel, vai dizer, olha, não é só no pensamento. Ele não fica só na ideia, idealizando, né? Ele tem que ir para o mundo do trabalho, ele tem que viver a sua vida, senão ele não vai conseguir isso, né? Que ele vai chamar depois de materialismo, né? A matéria, ó. Mas vamos ficar ainda na dialética aqui, ó, continuando. Ele vai dizer o seguinte, o que significa isso? Que o pensamento que cria a realidade. Então, não é o Hegel dizia que o pensamento cria a realidade. Então, o remédio está no pensamento, né? Mas o Marx vai dizer não. A manifestação exterior da ideia, ela está no caso concreto. Então, o primeiro dado é o quê? É que o mundo é material.
E a contradição surge entre o homem real em condições históricas e sociais reais. Então, o que Marx quer dizer com isso? Esse homem que ele colocou de pé, ele vive numa família, numa casa, onde ele precisa trabalhar para sustentar a sua família. É um homem real, é uma mulher real, né? Que está dentro de uma história, que tem um governo, que tem toda uma história, dentro de uma sociedade real, material. Então, essa é a contribuição que Marx vai começar a puxar, né? Então, esse homem aqui, ele precisa viver em sociedade, porque ele precisa das coisas materiais para ele sobreviver. Senão, ele não vai ter como sobreviver nesse mundo. Só que ele vai fazer as suas críticas dentro desse... Como é que essa relação se dá? Do homem, do dia a dia, né, com o trabalho. Como é que se dá essa relação? Como é que ele consegue bens para ele viver melhor? Como é que ele consegue uma casa? Como é que ele consegue um carro? Como é que ele vai conseguir o remédio? Como é que ele vai conseguir levar os seus filhos para o cinema, para o lazer? Tem que ter o quê para fazer isso? Dinheiro. Tem que ter um meio, né, para fazer isso. Aí é que entra o que o Marx vai chamar de materialismo histórico e dialético. Que a gente vai ver agora o que é isso. A teoria de Marx, então, ela se compõe de uma teoria científica. O que quer dizer isso? Ele vai estudar a sociedade. Ele não vai ficar no mundo da ideia, ele vai estudar a sociedade, como ela funciona, né, na época dele, né? Que ele vai chamar de materialismo histórico. E de uma filosofia, que ele vai chamar de materialismo dialético. O que quer dizer isso? Quer dizer que na história o ser humano precisa dos bens materiais para ele viver. Ele não precisa sonhar com uma cama, ele tem que dormir numa cama, né? Então o cara está debaixo de uma ponte, mendigando, deitado sobre o gramado ou pedra, o que tiver lá naquela ponte, o asfalto, e ele vai sonhar com uma cama. Materialismo, cadê a cama? Cadê o lar? Né? Ele vai dizer, e é dialético, essas coisas mudam. As coisas podem mudar. A questão é, como é que essas coisas podem mudar? Como pode mudar isso? Essa que é a grande questão que o Marx vai polemizar, né? Vai problematizar. Então vamos lá, continuando. Então vocês entenderam o que é materialismo histórico, né? É a vida nossa, que a gente precisa para viver, dentro da história que nós vivemos hoje. E o dialético é que esse processo de mudança. Ele não é parado, ele está mudando, né? Continuando. Ainda dentro do materialismo histórico e dialético, nós vamos ver o quê? O que ele vai explicar? Tem uma obra dele, né? Que vai dizer o seguinte, que embora possamos tentar compreender e definir o homem pela consciência e pela linguagem, pela religião, o que fundamentalmente o caracteriza é a forma pela qual reproduz suas condições de existência. Então, existem vários fatores que envolvem a pessoa do ser humano. Nós somos ser de linguagem, nós falamos, nós nos comunicamos com os outros. Nós temos uma consciência que faz eu perceber quem eu sou. Existe a religião, as crenças que as pessoas seguem. Mas para o Marx, tudo isso são apenas meios, são apenas recursos que o homem tem, que existe na sociedade, mas o mais importante é a maneira como ele reproduz a sua condição de existência. É a maneira como ele vive na sociedade, no mundo do trabalho, no mundo da família, no mundo do lazer. Como é que ele se depara com tudo isso?
Só que Marx vai dizer o seguinte, só que isso não depende só dele. Porque a condição histórica na qual ele vive é o quê? É que existe um mundo que tem o patrão e que tem o empregado. O mundo que tem aqueles que têm os bens materiais, a força de produção, o dono da fábrica, o dono da loja, o dono da drogaria, o dono do supermercado. E tem aquele que dá a sua força de trabalho. O vendedor da drogaria, o enfermeiro, o caixa do supermercado, o operário na fábrica, o vendedor da loja de sapato. Tem o dono da loja, que tem os bens, o meio de produção. E tem aquele que dá a sua força de trabalho. Ele vai lá cumprir um horário de trabalho em troca de quê? Hoje, de um salário. Né? Em troca de um salário. Então, é esse mundo histórico material que ele vive. E por que ele acorda às 5 da manhã para pegar uma rota, para ir para uma fábrica, trabalhar o dia todo e voltar ao final da noite para casa? Porque ele precisa de quê? De capital, de dinheiro, de recurso, para que ele possa suprir a sua vida material. Não é verdade? Para que ele possa comprar o caderno do filho dele, uma roupa do seu filho, um tênis, para que ele possa se vestir bem, comprar uma televisão, né? Ter um ar-condicionado em casa, nesse calor nosso aqui. Isso não é luxo, isso são bens materiais. Então, só que para obter esses bens materiais, você precisa o quê? Dar a sua força de trabalho. Se você não é dono de uma loja, se você não é dono do meio de produção, o que você tem? Você tem a sua força de trabalho, né? Sua força de trabalho. Então você vende ela em troca de um salário. Entenderam? E Marx vai trabalhar essa ideia toda. Agora o que ele vai dizer? Só que tem um problema. Essa relação do dono da fábrica com o operário, que ele chamava de burguês, o dono, e o proletariado, o trabalhador, essa relação é injusta, ele dizia. Por quê? Porque o dono ganha muito dinheiro e o trabalhador recebe pouco dinheiro, muito pouco em troca do que ele ganha. E ele vai dizer, olha, essa balança está errada, está errada. O trabalhador está bem aqui, ó, ganhando só para ele viver mesmo, né? Comer, beber, se vestir. E o patrão aqui, viagens, luxo, carro de luxo, né? Então ele vai dizer, ó, tem que equilibrar esse negócio. Né? Pelo menos equilibrar para que o empregado tenha pelo menos uma vida digna, né? Melhores salários, férias, 13º, todos os direitos, né? Que isso tudo foi luta conquistada a partir dessas ideias de Marx, sabiam disso? Então ele vai dizer o quê? Que existem dois processos aí, ó. A infraestrutura e a superestrutura. Então vamos ver cada um deles rapidamente. O que é a infraestrutura? É a base econômica. Resumindo tudo, é a base econômica. Então é a relação do homem com a natureza. É o esforço de produzir a própria existência. Né? Então, existe o proprietário e os não proprietários. E entre os não proprietários, os meios e objetos de trabalho. É aquilo que eu falei, né? É a base econômica. Todos nós precisamos de viver nessa base econômica. Precisamos de salário, precisamos de recursos para que a gente possa viver. Porque tudo é pago. Nada é de graça. Né? O que Marx vai dizer é que nós temos que ganhar um dinheiro, um salário justo, para que a gente possa pelo menos comprar o gás, né? Então tem toda essa situação que o Marx vai criticar. Então é uma base econômica, a infraestrutura. Né? Tem uma base econômica por trás que precisa ser visualizada, porque as pessoas precisam do trabalho e do recurso para viver e suprir as suas necessidades materiais. Né? E aí tem a superestrutura. O que é isso aí? Ó? Tem duas partes aí. Ó. A letra A, que é o aspecto jurídico e político. Aqui é que está, né? É a relação de exploração da classe do nível econômico, que repercute na relação de dominação política, estando o Estado a serviço da classe dominante.
Então Marx vai criar esse conceito classe dominante. O que é isso? Ele vai dizer que o Estado, o governo, ele tem que suprir a necessidade das pessoas e não proteger aqueles que já ganham muito dinheiro. Tem que ter saúde pública, educação pública, né? Tem que ter todos esses recursos públicos, sociais, para que as pessoas possam ter uma vida que supre essa carência que os empresários, que o patrão não paga para eles. Né? Então, quem pode ter plano de saúde? Nem todo mundo, né? Vai para o SUS, vai para o público. Então, ele vai fazer isso. Tem que ter público de qualidade. E a letra B, além dessa base aí, tem a base ideológica, que é aquela que faz a nossa cabeça, né? É a consciência social. Então, o Marx vai fazer crítica na religião, que a religião engana, que a religião, muita gente usa a religião para ganhar dinheiro, né, para enganar as pessoas, até mesmo para aliciar as pessoas. A lei, muitas vezes a lei não é para beneficiar, a própria escola muitas vezes não contribui, né? Então ele vai fazer um monte de crítica aí e dizendo que essa questão ideológica, ela também contribui muito para que o ser humano não perceba que ele está sendo enganado. Que essa é a função da ideologia que Marx vai criticar, né? Que as pessoas vivem essa condição e muitas vezes nem percebem que estão vivendo, que estão sendo seus direitos lesados, né? E elas nem sequer sabem muito bem quais são os seus direitos. Entenderam? Então é isso que Marx vai fazer essa crítica aí. O mundo do trabalho, a relação de produção, o burguês, o proletariado, o trabalho em si. E para resolver tudo isso, ele vai só com a luta de classe, ele vai dizer. Se o trabalhador não se fizer movimentos, sindicatos, se organizar para exigir seus direitos, não vai haver, então, nunca que o patrão o empregado vai dar de bandeja para eles. Ele vai usar a palavra luta de classe. São conceitos marxistas, tá bom? Então, pessoal, valeu, né? Vamos agora, então, para a nossa dinâmica local interativa. A questão é bem simples. Qual é a principal diferença entre a dialética de Hegel e a dialética de Marx? Vamos ver se vocês pegaram essa ideia, que depois a gente vai comentar um pouco sobre isso.
Muito bem, então voltando aqui para a nossa interatividade, né? Nós estamos aqui, ó,
falando do materialismo histórico dialético, nós estamos falando de Marx, nós estamos falando de Hegel, assim, como comparação, né, entre os dois, porque a base do Marx, de uma certa forma, foi o que estudou Hegel. Ele pega essa ideia e lê Hegel, né? Vocês estudaram Hegel nas aulas anteriores, né? Então ele pega a ideia desse pensador, como na história da filosofia funciona, né? Sempre os filósofos criam as suas teorias, criam a sua fundamentação teórica, né, do seu pensamento, baseado na ideia de outros, né, que já criaram aí e formularam teses, né, em cima da realidade na qual eles analisaram, eles pensaram. E Marx, então, ele vai ler o Hegel e vai dizer, olha, o Hegel ele foi muito bom até aqui. Ele pensou, né, a questão da dialética, que realmente a história ela é dialética, porque a história ela está em constante processo de transformação, ela se modifica com o tempo, né? Então, e essa mudança ela não se dá de uma forma linear, né? Não é linear, mas é de forma dialética, ela muda conforme o tempo. Ou seja, você afirma uma coisa hoje, amanhã você nega essa coisa, e depois da manhã você cria uma outra coisa. Só que Hegel pensou isso no campo da consciência, no campo do pensamento, né, do homem, que via a realidade dessa forma, né, através dessas mudanças. Então, ele vê de cabeça para baixo o homem, né, a cabeça dele está embaixo. O que o Marx faz? Ele coloca ele em pé e diz, não, o homem está na história, né? Ele não é só pensamento, ele não é só consciência. Ele é isso também, mas ele é um ser humano histórico, que depende dos bens materiais. Então essa é a diferença. Marx coloca o homem no campo da história, do materialismo histórico, enquanto Hegel coloca o homem no campo do idealismo histórico, do ponto de vista mais idealista, e o Marx do ponto de vista materialista. O homem precisa de coisas para comer, para se vestir, para beber. Ele precisa viver a sua vida a partir da relação dele com a natureza, com o mundo que o cerca. E como se dá isso? Se dá através do trabalho. Né? Do trabalho. Então, naquele tempo, nós estamos aí na Revolução Industrial, né? Século XIX. Então, o que acontece? Fábricas e fábricas surgindo e captando, né, pessoas. Captando pessoas para fazer o quê? Para ser trabalhadores, para serem operários daquelas fábricas. Não é isso? Então, o Marx vai olhar para dentro dessas fábricas e dizer como é que é a vida desse homem aí dentro. Como é que ele vive. Então, ele vai criar, ele vai dizer, olha, ele precisa de salário, ele precisa de recurso para ele viver. Só que há um desequilíbrio muito grande, né? O dono ganha muito, ganha 1000 vezes mais e dá só um pouquinho para o trabalhador. Tem que haver um equilíbrio aí, pelo menos para que ele possa ter uma vida mais digna, né? Uma vida mais folgada, não ficar vendendo almoço, café para comprar o almoço. Então o Marx vai fazer essa reflexão. Tá bom? Então essa é a diferença entre eles. Gravem aí, porque de vez em quando isso cai. Quem sabe até não vai cair no Enem agora, tá bom? Então valeu, até a próxima aula.